Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula nós vamos continuar aprendendo Python do zero. Bem, agora que nós aprendemos sobre operadores aritméticos, nós vamos ver a ordem das operações. E olha só que legal, em Python, gente, a gente segue a mesma ordem da matemática. Então, como é realizado na matemática, assim é realizado na programação. Da mesma forma, nós vamos estar utilizando aqui. Então, se você já sabe a ordem das operações, você pode ficar tranquilo, então você já sabe. Caso você não saiba, então vamos aprender junto, tá? Porque lembra como na aula passada eu falei que às vezes a dificuldade do aluno não é na programação, mas muitas vezes é na matemática? Então vamos prestar um pouco mais de atenção nessa aula, tá? Bem, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Vamos lá, gente. O que tem prioridade máxima na ordem das operações, quando a gente fala em matemática? É o que está entre parênteses, tá? Vou colocar aqui, parênteses, tá? Então, o que tiver aqui dentro dos parênteses, você tem uma conta, seja lá qual seja a conta. Se você olha para uma conta, gente, e tem algo dentro do parênteses, ele tem prioridade máxima. O que quer dizer prioridade máxima? Quer dizer que você tem que começar por ele. Primeiro você resolve o que está dentro dos parênteses, para depois você resolver o resto, tá? Tá, eu resolvi o que está dentro do parênteses. Agora, o que tem prioridade? Vamos lá, qual é? Depois do parênteses, opa, jogo da velha. Depois do parênteses, quem tem a maior prioridade, gente, olha só, quem é esse carinha? Vamos ver se vocês lembram. Esse carinha é da aula passada, nós aprendemos sobre os operadores matemáticos. Esse carinha, gente, é exponenciação. Só para lembrar vocês, 2 elevado a 3. É isso, tá? Então, você conhece isso aqui. Talvez isso confunda um pouquinho vocês. Mas isso você conhece, você estudou, você passou pela escola. Então, você aprendeu isso na matemática, né? Na sua aula de matemática, o seu professor, ele te ensinou. Então, ele ensinou você a realizar essa conta de 3 elevado a 6, 3 elevado a 3, enfim. Então, ele te ensinou essa continha básica aqui, que é a exponenciação. Só que a exponenciação na programação, vou colocar aqui, exponenciação, tá? Exponenciação se dá por esse símbolo aqui, que são o quê? 2 asteriscos, tá bom? Então, na matemática, você olhou lá, tem parênteses? Ele tem a prioridade máxima. Você vai primeiro resolver o que está entre parênteses. Depois você vai olhar se tem exponenciação nessa conta. Se tiver lá, você vai pegar e vai resolver primeiro a exponenciação. Resolver o que está entre parênteses, depois a exponenciação. Tá bom, Jéssica. E depois? E depois, gente, o que tem prioridade é a multiplicação e a divisão, tá? Então, em terceiro lugar, o que tem prioridade é a multiplicação, tá? E a divisão. Só que nós vimos na aula passada, veja só, nós vimos na aula passada os operadores aritméticos. E nós vimos que na programação a gente consegue realizar a divisão de 3 formas, tá? Tem essa divisão, que ela sempre retorna um valor decimal, então sempre o retorno dela vai ser do tipo float. Como assim, Jéssica? Por mais que às vezes a divisão dê um resultado exato, por exemplo, eu dividi 10 dividido por 2. Pronto, dá 5. É um valor exato. Só que o retorno dessa divisão vai ser 5,0. Por quê? Porque ele retorna do tipo float, então ele retorna um valor decimal. Tá bom? Nós aprendemos que nós também podemos realizar divisão com 2 barras, não é verdade? E essa divisão é o quê? Ela retorna um valor inteiro, tá bom? Então, ela arredonda, só que ela não arredonda para cima, ela arredonda para baixo. Caso tenha dúvida, volte à aula passada, tá, gente? Onde a gente falou sobre operadores aritméticos. E aí nós temos um módulo. Só que eu falei para vocês não se preocupar com esse nome, né? Porque é só o quê? É só um nome bonito para poder dizer que é o resto da divisão. Então, ele aqui só vai retornar o resto da divisão, tá? Então, ele realiza a divisão, retornando o quê? Só o resto daquela divisão. Então, esses 3 carinha aqui é divisão, tá? É que na programação você pode realizar a divisão de 3 módulos, tá? E você tem a multiplicação. Então, bora lá. Você olhou lá, você tem uma conta lá para resolver.
Primeiro você procura se tem algo entre parênteses. Tem algo entre parênteses? Então ele tem prioridade máxima. Então primeiro você faz ele. Depois você olha se tem alguma exponenciação. Tem exponenciação? Você vai resolver. Aí você vai olhar para o seu cálculo e vai ver assim, tem multiplicação ou divisão, ou tem os dois? Suponhamos que tem os dois. Jéssica, tem multiplicação e tem divisão. Qual que eu resolvo primeiro? Gente, na matemática, a gente começa resolvendo as coisas da esquerda para a direita, tá bom? É da esquerda para a direita. Lembra que na programação, o código também ele é lido de cima para baixo, da esquerda para a direita. Assim é na matemática. Na matemática, a gente resolve as coisas da esquerda para a direita. Só que tem o quê? Só que tem a ordem das operações. O que faz a gente começar a caminhar pelo cálculo. Então, a gente primeiro vê que se tem algo entre parênteses, tem algo entre os parênteses, a gente vai resolver primeiro ele. Ah, tem exponenciação? A gente passa para ele. Ah, tem multiplicação ou divisão? Tem os dois. Então, se tem, ou se tem um, ou tem o outro, ou se tem os dois, o que a gente vai fazer? A gente vai, vamos, bora lá. Eu tenho lá uma conta. Vamos colocar aqui uma conta para a gente brincar um pouco. Vou colocar aqui 3 mais 5. Tá? 3 mais 5. Aí eu vou colocar aqui vezes 2, tá? Aí eu vou colocar aqui vou colocar aqui uma conta mais simples, né? Eu vou colocar menos 7 e aí eu vou colocar aqui dividido, eu nem sei, gente, eu só tô colocando aqui, tá? Dividido por 2. Aí eu vou colocar aqui menos. Vou colocar mais, né? Melhor de fazer as coisas, né? 2 mais 2 e vou colocar aqui exponenciação, né? Elevado a 2, tá? Bora lá, o que nós já temos aqui? Primeiro a gente vai resolver o quê? O que está entre parênteses. Então a gente pega tudo e repete. Assim que você aprendeu lá quando você estava estudando. Foi assim. Então você vai vir aqui, vai fazer primeiro isso aqui. 2 mais 2 são 4. Vai ficar aqui e repete o final aqui. Depois você vai olhar o quê? Se tem exponenciação. Tem exponenciação? Tem. Então, é 4 elevado a 2. Isso aqui, gente, bora lá. Repete isso aqui tudo aqui, ó. Então, isso aqui é 4 elevado a 2. É isso aqui, tá? Então, vamos fazer essa continha? Vamos lá. Como é que a gente faz essa continha aqui, ó? Vou colocar aqui, ó. Tá? Ó, 4 elevado a 2 é ele vezes ele mesmo. Tá bom? Então, 4 vezes 4, gente. Aí só você fazer a conta. Você tem 4 mais 4, que dá 8, mais 4, que dá 12, mais 4, que vai dar o quê? 16. Aí você vem aqui, 16. Bom? Então, 4 elevado a 2 é o 4 vezes ele mesmo. Bom? Então, bora lá. Vamos continuar. Aí você vem, tá? Agora presta atenção, tá bom? Você tem que vezes ou dividir. Aí você olha aqui. Poxa, eu tenho vezes e eu tenho divisão. Eu tenho dividir. Quem vem primeiro? Aí, gente, eles têm a mesma prioridade. Vezes e dividir, eles estão o quê? No mesmo lugar, tá vendo? Eles têm a mesma prioridade. Então, eu vou fazer o quê? Eu faço da esquerda para a direita. Por quê? Porque a gente resolve as contas da esquerda para a direita. Então, bora lá. A gente vai fazer o demais? Não, a gente não vai fazer o demais. Quando eu falo que a gente vai fazer da esquerda para a direita, é quem vier primeiro, da esquerda para a direita. Vem vezes, a vez está primeiro, então você vai fazer ele. Se fosse dividir, você ia fazer a divisão primeiro. Então, bora lá. Primeiro, vamos repetir aqui o mais e vamos fazer aqui 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 5 mais 5, tá? Então, 5 vezes 2
dá 10. Menos, e aí agora você faz o dividir. Então, 7 dividido por 2. Aí aqui vai dar um número quebrado, mas bora lá. Se fosse 6, 6 dividido por 2 daria 3, tá? Então, olha, bora lá. 7 dividido por 2. Você consegue enxergar que se você coloca aqui 3, 3 vezes 2 dá 6. E que 7 menos 6 sobra 1. Então, não vai dar, porque 1 não é divisor de 2, não tem como você dividir 1 por 2. Então, você coloca uma vírgula aqui, que você acaba podendo colocar aqui um 0 aqui, tá? Então, 10 dividido por 2, você entende que 5 vezes 2 é 5 mais 5, que dá 10. Então, dá 10 aqui, 10 menos 10, 0. Pronto, acabou sua conta. Então, isso aqui vai dar 3,5. Na programação, é o ponto, tá? Então, eu vou colocar o ponto aqui só porque é na programação. E aí, nós vemos aqui e copio o restante. Tá, agora nós temos mais e menos. A gente ainda não falou sobre ele, então bora lá. Por último, gente, o que tem a menor prioridade é o mais e o menos, tá? Que é quem? O nosso querido amigo adição e a subtração. Novamente, gente, como é que a gente vai? Se nós temos mais e temos menos, tá? Por exemplo, nós temos aqui mais e temos menos. A gente começa resolvendo de onde? Da esquerda para a direita. Quem vai ter a prioridade é quem estiver na esquerda, tá? Porque eles têm eles estão no mesmo nível de prioridade, tá? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Adição ou subtração, ninguém aqui é melhor que ninguém. Os dois estão no mesmo nível, tá bom? Só que a gente começa resolvendo da esquerda para a direita. Então, a gente primeiro vai fazer esse carinha aqui. 3 mais 10, 13. E aí, repete o demais, tá? Aí, nós continuamos, porque é da esquerda para a direita. 13 menos 3,5. Então, a gente já vem aqui, opa, vai dar. Na verdade, vai ser 9,5, né? Porque 9,5, aqui dá 10, com 3 dá 13. Então, dá 9,5, tá? Que eu tô fazendo, eu tô retirando aqui, ó, de 13 menos 3,5. Aí, mais 16. Então, agora a gente só vai somar tudo. Nós vamos ter aqui 10 com 9 dá 19, com 6 dá 25, 25,5. Meio cansativo, né? Eu sei que é um pouco cansativo, tá? Mas quando a gente aprende, fica muito mais fácil, tá, gente? Do que quando a gente está ainda aprendendo. Então, veja só como é importante isso aqui. Por que isso aqui é importante? Se a gente não segue essa ordem aqui, gente, a nossa conta ela dá errada, tá? Por quê? Porque a ordem das operações, ela existe e ela é seguida. Então, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Então, nós temos que saber que é dessa maneira que é feita, tá? Que ela é seguida, porque na programação também vai ser seguida. Tá? Existe uma maneira de gravar isso na cabeça, tá? Para quem está ainda começando a aprender. Porque quem já sabe, o que está dentro. Primeiro o que vem, o que está dentro do parênteses, depois exponenciação, depois vem multiplicação ou divisão, enfim, não importa, ambos estão no mesmo nível, e vai ser e a conta é realizada da esquerda para a direita. E por fim, matemática, matemática, né? Mais ou menos, né? Que é a adição ou subtração, que também estão no mesmo nível e a conta ela é realizada da esquerda para a direita. Então a pessoa já sabe. Mas caso você ainda esteja ainda aprendendo, por algum motivo, né? Isso não entrou na sua cabeça quando você era mais novo ou quando você ainda estava na escola, existe uma regrinha chamada PEMDAS. Aí você vai falar, agora que não entendi nada. Não, agora você vai entender sim. Olha, esse P é do parênteses, tá vendo? Então, veja só, segue a ordem aqui, ó. Então, primeiro, o que tiver entre parênteses. Depois, a exponenciação. Depois, gente, vem o quê?
a multiplicação, eu vou até colocar aqui, né, que eu não coloquei, ó. Multiplicação ou divisão, porque ambos estão no mesmo nível, tá? E olha só, é o M, tá? De multiplicação e o Dzinho aqui de divisão. E aí, por fim, sobrou o quê? O A e o S, que é o quê? Adição e subtração, tá bom? Então, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses, depois a gente resolve a exponenciação, depois a gente resolve a multiplicação e divisão, e depois a gente resolve a adição e a subtração. Lembrando que a multiplicação e divisão a gente vai resolver da esquerda para a direita, e a adição e subtração também da esquerda para a direita, tá? Mas bora lá, vamos fazer aqui alguns cálculos, tá? Vou colocar aqui resultado é o nome da minha variável, que eu vou atribuir para dentro do quê? Dentro dele o quê? O resultado da nossa conta que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma conta básica. 5 mais 3 vezes 2. Tá? Quem tem a prioridade, gente, aqui, tá? Olha, nós temos um sinalzinho de mais, que é a adição. Olha, ele é o que tem menos prioridade. E nós temos aqui, olha, o asterisco que é de vezes, né, que é a multiplicação, que ele está acima. Então, nesse caso aqui, nessa conta, ele tem a prioridade máxima. Então, a gente primeiro resolve quem? A multiplicação. Então, nós vamos vir aqui, tá? Eu vou colocar aqui, gente. Eu vou fazer a conta, porque a gente tem que pensar, gente, naqueles que têm mais dificuldade, tá? Então, a gente repete o que está na esquerda e vamos fazer a multiplicação, porque ele é o que tem a prioridade máxima. Então, 3 vezes 2, gente, é 3 mais 3, tá? Ou seria 2 mais 2 mais 2, tá? Você pega esse númerozinho aqui, e repete ele quantas vezes tiver aqui, tá? Então, aqui ele está falando assim, olha, esse número aqui, ó, é 3 repetindo 2 vezes, tá? Que nesse caso é 3 mais 3, que vai dar o quê? 6, tá? Então, 3 vezes 2 são 6. Bem, depois, qual é a prioridade dos pais, tá? Não temos também outro símbolo aqui, né? Então, aqui nós vamos ter 5 mais 6, que vai ser 11. Então, se a gente vier aqui, print, resultado, nós vamos ter aqui o valor 11, tá? Vamos continuar aqui. Vou colocar aqui agora, criar outra variável, chamar de resulte. E vou colocar aqui, ó, 5 mais 3 elevado, tá? É a exponenciação aqui, elevado a 2. Olha só que legal. Nós temos o que tem dentro do parênteses e nós temos exponenciação. Olha só, nós temos exponenciação e o que tem entre os parênteses. O que tem prioridade máxima? Primeiro, olha só, o que tem prioridade máxima, primeiro a gente resolve o que está entre parênteses. Então, a gente vem aqui, tá? Vamos lá, vamos repetir isso aqui para a gente calcular aqui junto. Tá? Então, primeiro nós vamos resolver isso aqui. 5 mais 3 são 8. E aí, nós temos o que aqui? Ou, na verdade, aqui na exponenciação não, aqui é vezes, né, que eu coloquei. Vamos deixar vezes mesmo, tá? Então, vamos lá. Nós temos o que tem dentro de parênteses, a gente faz o que está dentro de parênteses. Depois, nós temos exponenciação? Não tem porque eu não coloquei, né? Aí, nós vamos ter o quê? Multiplicação. Então, depois do parênteses, nós vemos aqui e faz a multiplicação. Vezes 2, né? Vamos ver se você lembrou. Eu pego esse número aqui e repito ele a quantidade de vezes que ele tiver aqui. Então, 2, né? Então, é 8 vezes 2. Então, é 8 mais 8. 8 mais 8 é 16. Então, 8 vezes 2, o resultado dá 16. Bom? Então, vamos ver se realmente é isso. Opa! 16, tá? Então, vamos deixar um pouco mais complexo agora, já que eu não tinha deixado aquela hora. Vamos deixar complexo agora. Complexa. Vamos colocar entre parênteses aqui. 10 mais 10 vezes 2 elevado a 3 dividido por 2. Olha só.
Agora já ficou um pouco mais complexo. Vamos lá. Primeiro é o que está entre parênteses. Eu deixei aqui a colinha para vocês. Primeiro é o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos vir aqui e vai fazer ele, o que está dentro do parênteses. 10 mais 10 são 20. Pronto, repete o restante, gente. Ó. Não quero nem saber o que tem lá. Eu só repito. Agora eu vou dar uma olhada. Olha só, nós temos aqui exponenciação. E a gente sabe, depois do parênteses, o que tem maior prioridade é o que está entre o que é exponenciação. Então, a gente vai fazer o quê? A exponenciação. Repete isso aqui e faz a exponenciação. Então, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. É esse carinha aqui, tá, gente? E como é que a gente calcula isso aqui? Tá? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Esse númerozinho aqui de baixo, gente, repetido 3 vezes, tá? Só que, veja só, quando é vezes, a gente repete o que está na esquerda, mas a gente realiza a soma do valor. Aqui não, a gente repete o que está embaixo, a quantidade de vezes que tem aqui em cima, só que a gente vai fazer a multiplicação, tá? Então, aí agora a gente faz o quê? 2 vezes 2, o valor vai ser o quê? 2 vezes 2 é 4, tá? E 4 vezes 2 são 8, tá bom? Então, isso aqui, o resultado é 8, tá bom? Então, isso aqui vai dar 8, que é a mesma coisa disso aqui. Então, a gente vem aqui e repete o final. Agora, vamos lá. Nós temos aqui tanto a multiplicação, né, que é vezes, quanto a divisão. Bem, ele tem a mesma prioridade. Então, a gente faz o quê? Da esquerda para a direita. Então, primeiro a gente vai fazer esse carinha aqui. 20 vezes 8, tá? Então, vamos lá. Lembra? A gente repete isso aqui 8 vezes. Mas a gente não precisa, né? Repetir isso aqui 8 vezes. Então, vamos só fazer assim, ó, gente. Ó. 2 vezes 8, a gente sabe que é o quê? 8 mais 8 é 16. Então, a gente sabe que vai ser 160, porque a gente tem ainda um zerinho aqui, tá? Então, 20 vezes 8 dá 160. Aí, repete o final. Vou colocar aqui. Repete o final. Dividido por 2. Olha só. Nós temos 160 dividido por 2. Agora, a gente só tem que fazer o cálculo. Ó, a gente sabe, se eu fizer 8 vezes 2, eu tenho 16. Não é verdade? Ó, eu já tenho aqui 16. Que isso aqui... Opa, que 16 menos 16 dá 0. E aí sobrou o 0 aqui. O que eu posso colocar ele aqui? Que vai ser 80, tá? Então, o resultado disso aqui vai ser 80. Posso colocar aqui, ó, 80. Vamos lá? Veja só, deu 80, tá? Ah, Jéssica, mas por que que deu o valor decimal? Ó, esse carinha aqui, lembra? Ele sempre retorna um valor decimal, tá? Por isso a nossa conta deu valor decimal. Tá bom, bora lá, vamos continuar. Deixa eu ver o que mais que a gente poderia. Acho que a gente já seguiu aqui a ordem, né? Acho que dá pra gente entender, né? Eu tentei, gente, fazer a conta juntamente com vocês. Eu sei que isso torna a aula um pouco muito mais longo, né? Porque querendo ou não, tem que parar, calcular junto com vocês. O legal seja que vocês pegam, gente, o papel e caneta, quem tem dificuldade, né? Porque quem não tem, eu sei que vocês já até já passaram aí rapidamente, né? A aula. Mas isso mais é para quem realmente tem dificuldade, tá? Eh, não é justo, gente, tá? Eu dar aula pensando somente naqueles que já estão mais lá na frente. Não é justo, tá? Todos nós temos que conseguir estar no mesmo nível. Então, a minha intenção é que quem está mais avançado entenda a aula e, ok, né?
bola para frente, e quem está mais atrasado consiga entender a aula, consiga aprender, consiga lidar com aquilo que ele tem deficiência, que ele consiga enxergar, né, que ele tem uma certa dificuldade nisso, e ele consiga ir atrás, lógico, que eu não sou professora de matemática, e ele consiga lidar sobre isso, e consiga também acompanhar os demais, tá? Então, a minha intenção é que todo mundo consiga entender. Porque eu sei, gente, que às vezes o aluno ele chega aqui, ele já viu isso. Às vezes na faculdade, no cursinho que ele está fazendo, ele já viu. Mas às vezes ele vem aqui porque ele, poxa, eu não entendi direito. Então, eu tento entregar de uma maneira que não fique dúvida, né? Que realmente a pessoa consiga olhar e falar, pô, agora eu entendo. Primeiro, eu vou o primeiro na programação quanto na matemática, a ordem das operações, primeiro resolve o que está entre parênteses, depois vem a exponenciação, depois vem multiplicação e divisão, e, por fim, adição e subtração. E quando eu tenho multiplicação e divisão no cálculo, é feito da esquerda para a direita. Assim também é na adição e subtração. É feito da esquerda para a direita, tá bom? E da mesma forma, a gente viu que é feito na programação, tá? Então, a programação aqui na linguagem Python, ele segue a ordem das operações, assim como é realizado na matemática. Então, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau, tchau.